Pai, o nosso coração se volta para Ti, Senhor, porque só o Senhor é a nossa esperança, e só o Senhor é a nossa resposta, e só o Senhor tem. A Tua palavra diz, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, só Tu tens, Senhor. Elas não estão na televisão, elas não estão no jornal. Às vezes as palavras que vêm, Senhor, das notícias são as piores, mas da Tua parte, Senhor, vem a direção, vem a sabedoria. Da Tua parte, Senhor, vem o livramento. Da Tua parte, Senhor, vem a resposta. E sempre que o Senhor fala, a vida chega, a vida vem, Senhor. E nós queremos pedir hoje, fala o nosso coração. Vai profundo, Senhor, onde o homem não pode entrar, onde a razão nem sempre alcança, nem consegue responder, mas onde o Teu Espírito, Senhor, porque a Tua palavra diz, o Espírito perscruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. Porque ninguém sabe o que está no interior de um ser humano, a não ser o Espírito. Mas a Tua palavra diz que o Teu Espírito, ele perscruta todas as coisas. E Tu te glorificas revelando as coisas que ainda serão. Tu te glorificas, Senhor, mostrando aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E a Tua palavra diz, mas Deus nulas revelou pelo Seu Espírito. És Tu, querido Espírito Santo, que traz a revelação, que traz o discernimento, que traz a orientação. És Tu que abres os nossos olhos e não nos deixa andar no escuro. E é a Ti que clamamos hoje. Fala conosco e faz-nos sensíveis à Tua voz. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, amém. Pode se assentar, graças a Deus. A palavra de Deus ao nosso coração está em Gênesis 41, 54, onde a Bíblia diz, começaram a vir os 7 anos de fome. Você pode ler isso comigo? Começaram a vir os 7 anos de fome, até aí. Como José havia predito, diga comigo, predito. E isso é tão poderoso, a maneira de Deus agir e Deus se glorificar, anunciando as coisas antes que elas aconteçam, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Diga comigo, havia pão. Graças a Deus. O tema dessa palavra é a revelação da fome. A revelação de quê? A revelação da fome. E quando nós começamos a falar sobre isso, a imagem é bem reveladora, porque essa imagem escolhida mostra José, ele vivendo esse momento, avisado por Deus. Deus avisa ao governante daquela época, que governava o Egito naquela época. Mas o governante não entende o que está recebendo de aviso, a não ser quando José vem e interpreta o sonho. Não é assim mesmo, queridos? E Deus usa José para falar, virão 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de vacas magras. E é necessário alguns cuidados, são necessários alguns cuidados para que o Egito e o planeta Terra não seja completamente destruído. E sabe, queridos, há alguns anos Deus começou a falar comigo que a história de José, sobre os anos de vacas gordas e vacas magras, ela se repetiria. Logicamente não com José, porque agora José já está com Deus, mas tem alguém no lugar de José aqui nessa terra ainda. Quem é filho de Deus aqui? Você é um filho de Deus?
Então, ainda que você não se chame José, mas se você é filho de Deus, e se você está conectado com Deus, você é a pessoa para quem Deus vai mostrar muita coisa esses dias. E esses dias Deus me disse: filho, a fome chegou, e as pessoas ainda não sabem, mas ela já está aí. E foi quando o Senhor me deu autorização para poder trazer para você a palavra que eu estou trazendo hoje, para poder falar com a igreja obediente, com a igreja que escuta o chamado. Deus disse que a fome já está, ela não vai chegar, ela já está. Geralmente quando a fome chega, as pessoas não notam. Quando a fome chegou no Egito, as pessoas continuaram vivendo sua vida normal, até que chegaram ao ponto de vender-se a si mesmo, até chegar ao ponto onde eles mesmos se venderam. Porque a fome, ela chega de mansinho. A fome não chega gritando, a fome não chega com barulho alto. A fome, ela chega e as pessoas muitas vezes não percebem. Deus me dizia: filho, a fome já chegou e as pessoas ainda não sabem, mas ela já está. Em março de 2026, 80,4% das famílias brasileiras estavam endividadas. 80%, quase 81% das famílias brasileiras já estavam endividadas, segundo o PEIC, CNC. E o cenário global segue marcado por guerras que nós acompanhamos nas notícias, a incerteza econômica, a pressão inflacionária, o FMI alertando para maior instabilidade financeira. E eu sei que a gente escuta tudo isso, e a gente vê tudo isso, e a gente não quer olhar. A primeira atitude do ser humano é negação. A gente quer negar, a gente quer dizer: não, está tudo bem, eu vou conseguir igual eu conseguia antes, eu vou fazer igual eu fazia antes, não, vai terminar do mesmo jeito, talvez vai ficar assim um pouquinho pior, mas não é. E Deus estava ministrando no meu coração, Ele dizia: filho, eu preciso que você avise o meu povo. E o que eu vou falar para vocês é justamente o que Deus colocou no meu coração, e eu creio que Deus vai trazer algo grande de bom para a sua vida através dessa mensagem. A fome revela muita coisa, e Deus me deu 7 revelações sobre a fome que eu quero transmitir a você, 7 entendimentos que Deus me trouxe sobre a fome. Essa mensagem não é o fim, essa mensagem é o início de um processo poderoso que Deus vai fazer na sua vida. E através dessas 7 revelações eu creio que você vai compreender coisas que você não estava entendendo. A primeira delas é que a vida é cíclica. A vida é o quê? Ou seja, assim como está nessa foto, tem aquele momento do grão e tem o momento da areia. Tem o momento da comida, mas tem aquele momento onde a comida já não é comida, a comida já virou um dejeto, a comida já virou outra coisa. E a vida, ela é cíclica assim. O que sobe desce, o que desce sobe, o que esfria aquece, o que aquece esfria. É cíclico, vai e volta, foi e será. E tem muita coisa que não dá para a gente evitar. A Bíblia diz: Abraão enfrentou a fome nos seus dias. A Bíblia vai contar em Gênesis 12, havia fome naquela terra. E foi por isso que Abraão desceu ao Egito para ficar ali, porquanto era grande a fome na terra. Isaac enfrentou a fome nos seus dias, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, e é bem clara a Bíblia para explicar que não era a mesma fome que o pai dele tinha passado, mas agora uma fome que Isaac enfrenta. E foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, e depois nós vamos entender melhor e mais profundo essa história de Isaac, mas ele enfrentou a fome. Jacó enfrentou também a fome. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, é o texto que nós lemos. E você sabe que José era filho de quem? De Jacó. O patriarca Jacó também viveu a fome, a ponto de dizer aos seus filhos:
O que vocês estão esperando aí? Vão atrás de comida. E ele manda com que os irmãos de José vão ao Egito buscar comida, que era o único lugar que tinha. Deus sustentou através de José toda a sua família. Em Gênesis 45:11 a Bíblia diz: aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo que tens. E eu deixei registrado esse versículo aqui, porque eu quero te dizer que o propósito dessa mensagem é que Deus quer te dar livramento. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Deus não quer que você se empobreça, Deus não quer que você diminua, Deus não quer que você perca os tesouros que Ele deu para você. Pelo contrário, nós vamos ver através dessa palavra que Deus tem grandes planos para você no meio de toda essa situação. Nos dias dos juízes também houve fome. Nos dias em que julgavam os juízes, diz a Bíblia, houve fome na terra. E vai falar de um homem de Belém de Judá que saiu para habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. A história de Ruth na palavra de Deus. E fala dessa fome no dia dos juízes. Nos dias de Davi houve fome. E a Bíblia diz, era uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi sabiamente consultou ao Senhor. E o Senhor mostrou a origem da fome daquela época. Uma culpa de sangue de Saul. Porque Saul havia matado os gibeonitas, pessoas com quem Israel tinha aliança e não podia tocá-los. Mas Saul havia matado. E por causa desse pecado de Saul, a fome havia chegado. Como Davi consulta ao Senhor, Deus mostra. Queridos, é tão poderoso isso, porque se você consultar a Deus, Deus vai mostrar tudo o que você precisa. Salomão, na época de Salomão, ele deixou previsto uma oração sobre a fome. Quando houver fome na terra, Salomão não diz se houver, ele diz quando. Ele diz o quê? Mais uma prova de que a vida é cíclica. É cíclica, sobe e desce. E você precisa entender e aprender claramente. Não é à toa que Salomão deixa previsto uma oração para ser feita para esse momento de dificuldade, de fome na terra ou de peste. O profeta Elias foi usado por Deus tanto para anunciar o início de uma fome, como para terminar essa fome extrema que estava havendo. Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e diz a Bíblia, a fome era extrema em Samaria. Nos dias do profeta Eliseu, houve outra fome extrema. Pastor, por que você está lendo tudo isso? Para você entender que não é novidade, não é uma coisa nova, é algo que já aconteceu antes, e nós precisamos entender. Houve grande fome em Samaria, diz a Bíblia, a ponto de venderem a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Se você já é uma pessoa que tem mais idade, provavelmente já até viveu um ciclo desse. E é tão importante reviver essas memórias para prever a próxima magreza da vida. Porque a vantagem dos ciclos é que eles são previsíveis. São o que, gente? Previsíveis. E quem entende os ciclos vai entrar na frente, vai se preparar. Porque uma das principais diferenças entre um cidadão comum e um soldado do exército, qual é? Preparação. O soldado é um cidadão preparado, ou não? O soldado é um cidadão que foi levado à parte e foi preparado para enfrentar a dificuldade. É ou não é não? Ele é jogado ali na lama, ele tem que passar por baixo do arame farpado, ele tem que sair correndo e ouvindo os gritos do chefe, né? Ouvindo o grito do capitão. Então ele é preparado. Quando a situação difícil vem, o soldado está pronto. Por quê? Porque ele foi preparado. Então, se nós entendemos e aprendemos sobre a fome como algo cíclico, inevitável, por que não nos preparar? E algo que você vai entender hoje, Deus está nos chamando para preparação. Fala para quem está do seu lado, Deus está te chamando para preparação.
E talvez você não vai ouvir isso em muitos lugares, mas Deus quer trazer essa mensagem ao teu coração. E Ele está dizendo para você: filho, se você estiver preparado, não vai te afetar. Se você estiver preparado, você não vai se machucar com isso. Se você estiver preparado, você vai vencer. E mais do que isso, é o que nós vamos entender hoje. Porque antes da fome, aí vem a segunda coisa, a segunda revelação. Antes da fome vem o quê? Vem o quê, gente? A provisão. De onde o senhor tirou isso, pastor? Que antes da fome vem a provisão. É simples. Por que a fome ou as fomes que houveram foram registradas? Sabe por quê? Porque elas não são permanentes. Aliás, elas são a minoria. Em todos os outros textos onde a fome não está mencionada, não havia fome, havia fartura, havia abundância. Então a fome ela é mencionada porque ela não é o tempo todo. A fome revela uma provisão mal administrada. Diga misericórdia. O que a fome revela? Provisão mal administrada, uma abundância desperdiçada. A fome destrói por falta de reserva na fartura. Então é aí onde nós entendemos porque José, na imagem que você está vendo aqui, você vê José, enquanto do outro lado estão as vacas magras, José está, o quê? Com muita comida aqui, ou não? Porque antes da fome vem o quê, gente? A provisão. Agora essa provisão precisa ser bem administrada. Se na abundância houvesse uma boa administração, a fome nunca chegaria. Em lugar da fome se diria, houve uma seca, uma estiagem, mas se os celeiros estivessem abastecidos, nunca haveria fome. Estamos entendendo ou não? Porque se eu tiver me preparado e na provisão eu tiver guardado aquilo que Deus me deu além do que eu precisava, porque Deus é assim, Deus dá além ou não dá além? Ele dá além, mas Ele não espera que a gente desperdice. Ele espera que a gente saiba administrar isso, que a gente saiba guardar o excedente, porque a provisão desperdiçada é que traz a fome. Por isso é necessário fazer uma auditoria de celeiro. E o que é auditoria de celeiro, pastor? É descobrir o que é que você tem feito com o excedente. O que você tem feito com aquilo que você não precisa. O que você tem feito com aquilo que vem para você a mais do que o alimento, a mais do que as vestes, a mais do que uma cama. Alguém está me entendendo ou não? O que vem de sobra para você, e o que é que você está fazendo com isso? Será que estamos comendo as sementes do nosso futuro? Temos que aprender sobre as vacas gordas desperdiçadas e até mesmo ver se tem vaca gorda viva ainda. Porque talvez, enquanto eu estou pregando essa mensagem, Deus me dava esse sentimento que ainda tem vaca gorda viva. Quando a fome chegou, ainda tinha vaca gorda viva. E eu quero que você entenda isso. Tem coisa ainda que você pode guardar. Alguém pode dizer amém? Tem coisa ainda. Eu prego essa mensagem com a sensação clara que Deus está nos dando tempo ainda. Alguém pode dizer amém? Que Deus está nos dando oportunidade. Eu prego essa mensagem com a convicção clara que ainda tem coisa no celeiro que nós podemos guardar. Ainda tem coisa no celeiro que Deus quer que nós façamos esse inventário e entendamos que a fome, ela só mata aquele que não soube administrar a provisão. Terceiro, preguiça e procrastinação. Na fome é revelado algo muito forte. Porque a preguiça e a procrastinação são a razão da destruição na hora da fome. Provérbios 6, versículo 6 em diante, vai dizer: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio ela prepara o seu pão. Que mais?
e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Deus me dizia: filho, a igreja menospreza o pecado da preguiça. A igreja menospreza porque esse pecado parece um pecado que não é tão sério assim. Eu tenho um pouco de preguiça. Quem aqui já disse essa frase? Eu tenho um pouco de preguiça. Quem já falou isso? E é lógico, isso está na carne humana, está na carne humana. Mas é algo que precisa ser ultrapassado, ou não, gente? Precisa ser vencido. Deus me dizia algo, Deus ministrava meu coração, e Ele dizia: filho, até aqui as pessoas viveram de uma maneira, mas os tempos mudaram, e quem não mudar vai ficar no prejuízo. Antigamente você poderia garantir o seu sustento apenas com uma atividade. O Espírito Santo me dizia: diga aos meus filhos que todos devem ter mais de uma atividade. Todos devem ter o quê? Deus falava comigo e dizia: fala para eles que eu vou dar ideias criativas, e eles vão começar a ter mais de uma atividade de ganho. Mais de uma atividade de ganho. E eles vão ir trocando as atividades ruins por atividades boas. Eles vão trocando as atividades escravas por atividades que vão dar mais liberdade. Eles vão trocando as atividades que trazem menos recurso por atividades que vão trazer mais recurso. Alguém pode dizer amém a isso? Deus me dizia: fala para eles, eu estou planejando que cada um deles use os dons que eu coloquei nas suas mãos. É hora de descobrir os dons que Deus te deu nas tuas mãos. É hora de descobrir o tesouro que está na tua casa. É hora de descobrir que Deus pode fazer com você coisas maiores do que você tem experimentado até aqui. A fome, ela revela o caráter. Ela chega ao preguiçoso. E a preguiça, ela é espiritual. Ela é um ladrão assassino silencioso. Ela rouba o presente e o futuro da pessoa. A pessoa, quando entregue a preguiça, perde tudo que poderia viver. Ela nem sabe como seria a vida dela, porque ela está prostrada na preguiça. E Deus está dizendo: eu quero levantar vocês. E Ele nos dá um símbolo. E o símbolo que Deus nos dá qual é? A formiga. A formiga é o símbolo da diligência que ajunta o mantimento. A fome não chega ao diligente que fez o que tinha que fazer na hora que deveria fazer. Todo diligente poupa, guarda, e é isso para o qual Deus está nos chamando. Ele está dizendo: não tem problema, você vai ver todo mundo gastando, mas você tem uma palavra profética sobre a sua vida. Você não vai ser o desperdiçador. Ao contrário, porque a pobreza, a falta, a necessidade, a Bíblia diz, elas chegam de surpresa e armadas. Se a pobreza avisasse quando está chegando, mas não é assim. Quando a pessoa menos espera, ela está pobre. Ela está pobre. Mas cadê? Não tem. E não tem para pagar isso, e não tem para pagar aquilo, e não tem para pagar aquilo outro, e não tem para pagar o outro, e não tem, e não tem, e não tem. A Bíblia diz: assim sobrevirá a sua pobreza, como um ladrão, como um homem armado. A pobreza chega de uma maneira que a pessoa não consegue se defender. É por isso que Deus está dizendo: você não vai agir na hora que a pobreza chegar, você age antes. Porque quem não age antes fica completamente desprotegido, à mercê do mal, sem conseguir reagir. Ao contrário,
Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Os planos do diligente tendem à abundância. O diligente, ele está trabalhando, ele está esforçando, ele é o contrário do preguiçoso, ele não está deixando para amanhã o que ele pode fazer quando? Hoje. Ele não tem só uma atividade, ele já tem 2, 3, ele está, pastor, só quer que eu tenha 5 empregos? Não quero que você encha o seu tempo de emprego, mas eu quero que você pergunte ao Espírito Santo: o que o Senhor quer que eu faça? Porque Deus vai te ajudar a trocar atividades, e Deus vai te revelar atividades que você não conhecia, atividades que você talvez nem pensava que você poderia fazer, que você poderia se dar bem, que você poderia prosperar fazendo aquilo, e não ter vergonha de trabalhar, não ter vergonha de fazer algo que é digno, porque o trabalho é digno, a preguiça é indigna. De que vale a preguiça e o orgulho? Deus quer prosperar a sua vida. A cura da preguiça é a diligência. É o que, gente? É a diligência. Você tem formiga em casa? Alguém tem formiga em casa ou por aí, ou vê uma formiguinha no caminho? Quando você passar perto de uma formiguinha, dê bom dia para ela. Bom dia, formiga. Nós somos do mesmo time. Nós somos do mesmo time, formiguinha. Formiguinha, Jesus falou para eu olhar para você. Falou para a gente olhar para ela ou não? Falou ou não? Formiguinha, você pode até ter uma formiguinha de estimação se você quiser. Você pode, onde você passar e ver uma formiguinha trabalhando, admire. Fala assim: meu Deus, olha aí na minha companheira de trabalho, né? Porque a Bíblia diz: vai ter com a formiga. Vamos receber a cura da procrastinação, do adiamento, porque Deus quer nos abençoar. O que estamos deixando de fazer? Tantas direções, tantas coisas que Deus coloca no nosso coração, ideias que morrem, porque o cemitério é o lugar das ideias mais fantásticas da terra, todas elas enterradas com seus donos. Sim ou não? Eles nunca tentaram, talvez por vergonha. Eu não vou porque, não, mas não vai dar certo, eu não consigo. Você tem que tentar. O que eu ainda posso fazer? E aqui entra o segredo do quinto. Por que o quinto, pastor? A Bíblia diz que José, ele guardava o quê? O quinto. O que faz a formiga? A Bíblia diz que ela junta. Ela o quê? Ela junta. Ela junta. Eu coloquei um exemplo de formiguinha aí, que foi nem eu, foi a inteligência artificial que criou, viu, gente? Colocou um monte de comidinha, né? É lógico que ela guarda a comidinha dela. Olha que lá no canto tem alguém deitado debaixo de uma árvore, não tem? Mas não é você, em nome de Jesus. Nós somos companheiros das formiguinhas que estão aí, sim ou não? Nós somos companheiros delas. Entenda, guardar o quinto, guardar 20%, não é uma opção. Guardar 20% é um caminho bíblico, é um caminho da palavra de Deus. Eu não vou mergulhar nisso hoje, nós vamos entrar nisso mais, mas hoje não vai ser o dia. Eu só quero dizer para você que guardar 20% é o mínimo. Você não pode comer tudo. Se você come tudo que você ganha, você não tem futuro. Quem come tudo que ganha está comendo o seu futuro. Está comendo o quê? O seu futuro. Alguém aqui quer ter amanhã? Quem quer ter amanhã? Ok. Senão a gente já levava alguns para o cemitério, né? Mas se você quer ter amanhã, não pode comer o seu amanhã. O seu amanhã precisa de comida ou não? Precisa.
Como eu vou ter comida amanhã se eu comi tudo hoje? Pastor, eu ganho 10 reais. Não, você não ganha 10 reais. Você tem 8 reais para você usar. Isso na verdade não é 8, que seria 7, porque você vai dar o dízimo em nome de Jesus, né? Então você tem 7 reais para usar. 2 você vai guardar, porque tu não é maluco. Quarto, diga comigo, ainda há esperança. Sabe, queridos, Deus me dizia: fome não é morte, fome ainda é vida. Aliás, fome é sinal de que você tem saúde para fazer alguma coisa. Sim ou não? Porque quando a pessoa está ruim mesmo, nem fome ela não tem. É verdade ou não é, irmão? É um dos sinais em hospital que a pessoa está melhorando, ela tem o quê? Fome. Deu fome nele, oh glória, deu fome no menino. Que bênção. Significa o que? Está melhorando. Já está com fome. Então, fome não é morte, fome ainda é vida. A Bíblia diz: a fome do trabalhador o faz. Então a fome, ela é benéfica, porque a fome leva ao trabalho, porque a sua boca o incita a isso. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que ainda há esperança na fome. Sim, ainda há esperança na fome, porque a Bíblia diz, Eclesiastes 9:4, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão. Então, meu irmão, você está vivo? Estou, pastor, estou vivo e quebrado, parabéns. Você e 80,4% da população brasileira estão igualzinho. Deve até a cueca que está usando, até a roupa íntima que está usando está devendo. Mas escute, não você não, em nome de Jesus, vamos fazer de conta que não tem ninguém aqui nessa situação. Mas a Bíblia diz: se você está vivo, tem esperança. Eu não sei o tamanho da tua dívida, eu não sei o tamanho da dificuldade, eu não sei quantos boletos atrasados você tem, mas Deus mandou dizer para você que tem esperança para você. Está na fome, mas está vivo. E a sua vida é a semente da próxima abundância. Alguém pode dizer amém? Diga comigo: a minha vida é a semente da próxima abundância. Então, se eu estou vivo, querido, eu vou viver em abundância em nome de Jesus. Se eu estou vivo, eu posso colher a 100 por 1. E aqui vai uma revelação: como Isaac colheu no ano da fome. Se você vai descobrir que no ano da fome, Isaac colheu a 100 por 1. Em que ano ele colheu a 100 por 1? No ano da fome. Gênesis 26:12, semeou Isaac naquela terra, e você vai ver que é nesse capítulo, é no capítulo 26 que fala da fome que Isaac viveu, que a terra experimentou naquela época. Nesta época de fome, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, o ano da fome, ele recolheu quanto? 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E diz a Bíblia: enriqueceu-se o homem. Alguém toma posse. Prosperou e ficou riquíssimo. Quem vai ficar rico na fome em nome de Jesus? Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, porque enquanto todo mundo afundava, Isaac subia. Essa mensagem Deus me deu, porque Ele está dizendo para você: filho, enquanto muitos vão estar afundando, você vai estar subindo. Você vai trilhar um caminho diferente. Tem esperança. Semeie sob pressão, confiando na bênção de quem? Do Senhor. Olhe para a fome como um cenário de prosperidade. Acredite, o nosso Deus gosta de fazer milagre, ou não? Fala para quem está do seu lado: o seu Deus gosta de fazer milagre. Ele gosta ou não gosta? E qual é o momento que o milagre acontece? Quando está precisando de milagre. Quando está tudo fácil, aí não precisa de milagre. Mas quando é que precisa de milagre? É agora, é nesse momento. E é nesse momento que você vai prosperar, é nesse momento que vai abundar aquilo que Deus preparou para a sua vida. A quinta revelação: oportunidades únicas. Diga comigo: oportunidades únicas.
diz a Bíblia, houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. O que significa isso, pastor? Na fome, uma cabeça de jumento vale 80 ciclos de prata, e até cocô de pomba vale dinheiro. Quem entende a crise faz até cocô virar dinheiro. Na crise de 2008, surgiu uma quantidade enorme de bilionários no mundo. Onde nasceram eles? Na crise. Na crise. Quem aprende a ver as oportunidades pode mudar a sua própria história. O Espírito Santo, você deve orar ao Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, abre os meus olhos para as oportunidades que estão diante de mim agora mesmo e aquelas que vão surgir nos próximos dias. A fome favorece os preparados. Deus está trazendo informação privilegiada para você, e é para você agir. E Ele está dizendo: filho, agora você vai agir com sabedoria, porque oportunidades únicas vão surgir nesses próximos anos da sua vida. Alguém pode dizer amém? Oportunidades únicas vão aparecer nesses próximos anos da sua vida. Os próximos meses e anos da sua vida serão semeados de oportunidades únicas que você precisa aproveitar, porque Deus preparou para te abençoar. Sexto lugar, a sexta revelação: de onde vem a minha vida? E eu estou quase terminando, é a penúltima. De onde vem a minha vida? Deuteronômio 8:3. A Bíblia vai dizer: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Alguém pode dizer amém? Na fome, Deus tem o desejo de te ensinar, porque a fome também é uma aula de dependência e honra ao nosso Criador. Deus quer te ensinar a aprender a usar a fome para honrar a Deus, como fez o nosso Senhor Jesus. Jesus não chegou num tempo de fome, mas Ele gerou a própria fome, a fome dele, porque a Bíblia diz que Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele jejuou. O Senhor Jesus jejuou esses 40 dias, e a fome é consequência, mas o jejum é dependência. E Deus falava comigo: filho, vocês vão combater fome com fome. Fome com o quê? Mas não a fome consequência, mas a fome dependência. A fome voluntária. Aquele momento onde você para um pouco de comer, mas para estar na presença de quem? Na presença de quem? De Deus. E saber que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é a origem da vida? A origem da vida não é um pedaço de pão. A origem da vida é o nosso Deus. E Ele diz: eu quero que vocês me busquem. Salmo 34:10. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Alguém toma posse da palavra? Aos que buscam o Senhor, o quê? Bem nenhum. Ok, carro é um bem? Carro é um bem? Sim? Vai faltar carro? Não? Está escrito aí? Está escrito ou não? Bem nenhum lhes faltará. Ok? Amém? Ok, vamos falar uma coisa aqui. Ô Jesus, tem tantos exemplos que a gente pode falar de bens. O que a Bíblia está dizendo é: aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Deus está dizendo: filho, eu só quero que você me busca.
Eu só quero que você me busque. Se você me buscar, aleluia, não vai te faltar nada. Diz a Bíblia, Salmo 37:19, não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome. Nos dias da fome se fartarão. Vai ter em abundância. Mas está na fome. Para os outros, você vai ter em abundância, porque você busca o Senhor. Salmo 146:7, quem faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Porque talvez você diga: pastor, é tarde demais para mim, eu já estou na prisão. Tranquilo, porque o Senhor liberta os encarcerados. Se você buscar a presença do Senhor, Ele vai quebrar as tuas cadeias. Cadeia de miséria, cadeia de fome, cadeia de peste, todo tipo de mal que de alguma maneira possa ter entrado, mas o Senhor vai te libertar. Provérbios 10:3, o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O Senhor não deixa ter fome o justo. Isaías 65:13, porque assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos o quê? Comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. O Senhor está falando: eu vou fazer diferença daquele que me serve, eu vou fazer diferença daquele que me busca, eu vou fazer diferença daquele que vem à minha presença depender de mim. A fome é universal, mas os resultados são seletivos. Alguém pode dizer amém? E aos que buscam a Deus não vai faltar nada, não serão envergonhados. E eu vou entrar na 7ª revelação, o milagre das pequenas coisas. E eu termino com essa revelação hoje. Eu vou anunciar o que nós vamos fazer, mas o milagre das pequenas coisas está em Mateus 25:21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel aonde? No pouco. Escute, irmão, a fome é a chance para revelar a fidelidade. Quando a fome venha no mundo, há pessoas que ficam tão preocupadas que a primeira coisa que elas fazem é ser infiéis. E quando você é infiel, você perde a oportunidade de ser promovido. Mas a Bíblia diz: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel? Foste fiel? Porque não é quando você tem muito, você começa a ser fiel no pouco. Sobre o muito, ele não vai sozinho para o muito, ele é colocado no muito, através da sua fidelidade. Entra no gozo do seu Senhor. Lucas 16:10 vai dizer: quem é fiel no pouco, também é fiel no... Aqui está o segredo. Olhe para mim, se você é fiel no pouquinho, Deus vai te dar mais, porque Ele sabe que você vai manter a fidelidade. Quem é fiel quando quase não tem, quando parece que vai faltar, a fidelidade é a blindagem que Deus põe na sua vida. A fidelidade na aplicação do pouco é a semente do muito. A fidelidade é o foco para esse tempo. Quem quer eliminar a fome tem que extinguir a infidelidade. Nós já entendemos que a vida é cíclica. Vem a fome, mas se vier a fidelidade, vai vir a abundância. Alguém pode dizer amém? Malaquias 3:8 diz a Bíblia: roubará o homem todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós o quê? Bênção sem medida. Versículo 11 vai dizer algo lindo: por vossa causa
repreenderei o... E aí olha o milagre, as coisinhas pequenas que começam a ter grandes efeitos. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo: se você for fiel a mim, eu vou repreender, e eu vou fazer com que o que é seu frutifique. Todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje nós aprendemos 7 revelações da fome. A vida é cíclica, a gente já devia saber disso. Antes da fome vem a provisão. O que é que nós fizemos com ela? A preguiça e a procrastinação não podem habitar o nosso coração. O diligente, ele vai ter abundância. Ainda há esperança, você está vivo. Oportunidades únicas, portas que se abrem no meio do caos. E de onde vem a minha vida? Eu só preciso obedecer à voz de Deus. O milagre das pequenas coisas, a fidelidade no pouco que promove para o muito. A escolha é nossa, se seremos uma vítima da fome ou semeadores da provisão. Somos nós que vamos escolher. Será que eu quero ser uma vítima da fome ou semeador da provisão? Termino com esses conselhos para orar por você. Número 1, encare de frente. Não tem que negar a fome, porque quem nega a fome não muda a vida. Tem problema, tem dívida, tem má administração, encara de frente, fecha os vazamentos. Para de perder as sementes que Deus tem te dado. Faça tudo o que você estava adiando. Organiza a vida, as suas contas, o seu tempo, o seu trabalho. Deus quer que você ponha tudo em ordem. Semeie sob pressão, porque se você está vivo ainda tem futuro, ainda tem chance, aleluia. Se você está vivo, Deus está te dando oportunidade. Enxergue o que os outros não veem. Nós sabemos o provérbio popular: em terra de cego, quem tem olho é rei. Sabe, Deus está te dando visão. Ele está te dizendo: vai estar todo mundo aí vivendo igual vivia, você vai viver diferente. E no momento certo é você que vai ter o recurso. E no momento certo é você que vai ter a condição. E no momento certo é você que vai governar a terra como José governou. Alguém pode dizer amém? Volte a ouvir a Deus, porque quem ouve a Deus não fica refém de nenhum tipo de circunstância, não fica refém de nenhum cenário. Honre o pouco, porque o pouco tratado com fidelidade se tornará muito. Alguém pode dizer amém? Na revelação da fome, não é só uma mensagem. Eu vou orar com você agora, mas o mais importante, porque o propósito da minha mensagem foi abrir os seus olhos. Quantos aqui sentem que os seus olhos foram abertos? Quem sente que a sua vida vai mudar depois de hoje? Vai mudar? Você vai mudar alguma coisa na sua vida? Vai tomar alguma decisão na sua vida? Vai mudar alguma atitude na sua vida a partir de hoje, sim ou não? Você vai mudar. Agora escute, hoje é só o início. Quarta-feira que vem nós vamos começar um curso aqui na igreja de administração de recursos. Passos de Fé vai se dedicar a ajudar você a se tornar excelente em tudo que você faz. Então, Passos de Fé vai ser um momento, uma oportunidade de ajudar você. Quarta-feira que vem começa esse curso. Nós vamos aí ter algumas quartas-feiras aprendendo e crescendo. Alguém quer receber em nome de Jesus? Deus vai te dar as ferramentas que você precisa, mas você precisa ser obediente. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar.
Meu Deus do céu. Ele dizia para mim: filho, eles não têm que se angustiar, eles só têm que obedecer. Só tem que o quê? Se você obedecer, a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Enquanto toda a terra passava fome, José comprava o mundo inteiro. Comprava o quê? O mundo inteiro. Durante a fome, José administrou o Egito e comprou o mundo inteirinho, inteiro, até as pessoas se tornaram propriedades de quem aprendeu a administrar. Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Você pode dizer: pastor, eu não estou nem aí para dinheiro. O dinheiro sim é importante, porque fala de administração, de mordomia, de cuidar daquilo que Deus nos deu, para realizar os propósitos do coração de Deus. Você não está sozinho, você não vai ficar sozinho. Nós faremos isso como família, nós faremos isso como igreja. Nós vamos juntos lutar e sentar com caneta e papel, se necessário, quantas vezes for necessário, e ensinar você como sair das dívidas, como superar a situação que de alguma maneira possa ter entrado. Ser humilde, ser honesto, reconhecer. Ah, meu Deus, tem tanta coisa. Feche os seus olhos. Será que a gente precisa pedir perdão a Deus? Será que a gente precisa pedir perdão a Deus? Sabe, por tudo aquilo que a gente deveria ter feito e não fez. As sementes desperdiçadas. Quantas vezes eu já disse para ele, quantas vezes eu já pedi perdão a ele pelo tempo desperdiçado. Diga comigo: Senhor Jesus, eu escutei a tua voz e eu te agradeço pela revelação. O Senhor está me avisando, porque o Senhor me ama e o Senhor quer me preparar. Eu não serei uma vítima da fome, eu não serei uma vítima da crise. No teu poder, na tua força, na tua graça, eu vou agir. Senhor, eu vou te obedecer, eu vou seguir as tuas instruções, eu vou fazer o que o Senhor manda. Eu serei sensível à tua voz, eu vou ser diligente. Hoje eu renuncio à preguiça, hoje eu renuncio à procrastinação, hoje eu renuncio ao desperdício, ao orgulho. Senhor, hoje eu recebo a bênção do meu Deus para prosperar no meio da crise, prosperar na fome, prosperar em qualquer cenário que eu tiver que passar. O Senhor é comigo, e o Senhor já me avisou que eu não preciso ser uma vítima. Eu não preciso ser uma vítima. Pelo contrário, o Senhor me dá autoridade para edificar, para construir, para conquistar, para crescer, para melhorar. Em nome de Jesus, eu recebo hoje a bênção que vem do Senhor. Levante suas mãos. Pai, eu estou abençoando cada vida nesse lugar. O Senhor mandou eu dizer para eles, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e o Senhor revela as coisas antes de acontecerem.
Eu sei que muita gente vai gritar depois, mas o Senhor mostra a coisa antes. E o Senhor já está dizendo para os teus filhos e para as tuas filhas: não se angustie, não se preocupa, eu estou contigo. O Deus que te avisa é o Deus que te capacita. O Deus que te avisa é o Deus que te capacita. E você vai começar a agir de hoje, e você vai começar a se preparar de agora, e você vai ser aquele que vai governar, vai governar, vai governar no meio da luta. Quando os outros estiverem vendendo, você vai estar comprando. Quando todo mundo estiver vendendo a preço de banana, você vai estar comprando. Quando todo mundo estiver clamando por um pedacinho, você vai ser aquele instrumento de salvação. E as pessoas vão te abençoar, como abençoavam José. Como abençoavam José e diziam: obrigado, José, porque você está nos livrando da morte. Senhor, eu abençoo hoje o teu povo, e eu estou declarando o tempo de maior prosperidade da vida de cada pessoa que está nesse lugar. Eu estou declarando agora portas espirituais que estão se abrindo, oportunidades, 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 sabedoria, discernimento, inteligência, criatividade, saúde, saúde e força. Saúde primeiro espiritual, saúde emocional, porque o Filho de Deus não se desespera diante da circunstância. O Filho de Deus não desespera diante da circunstância. O Filho de Deus sabe a quem ele serve. O Filho de Deus sabe que os bancos do céu não entram em crise. Por isso eu abençoo os teus filhos com saúde emocional e saúde física, psíquica, psicológica. Enquanto alguém vai estar arrancando cabelo, os teus filhos não vão arrancar cabelo. Enquanto alguém vai estar, ó Deus, querendo desistir da vida, os teus filhos não. Eu declaro projetos de vida, projetos de vida, projetos de vida. Eu declaro sonhos de Deus. José acreditava no sonho, e hoje eu estou declarando restauração de sonho na tua vida. José acreditava no sonho e tinha interpretação de sonhos. Eu declaro os sonhos de Deus na tua vida hoje. Você vai sonhar e você vai crescer e você vai conquistar. Aquilo que era do seu passado, administração errada, desperdício, procrastinação, preguiça, tudo isso fica para trás. Não faz parte mais da sua história. Eu declaro libertação e cura em nome de Jesus Cristo. E se você recebe, diga amém. Quero fazer uma oração ainda por você. Pode aplaudir a Jesus Cristo. Oh, aleluia. Senhor, eu te consagro hoje nossos dízimos e ofertas. A fidelidade é a blindagem que o Senhor preparou, porque a tua palavra diz: por tua causa eu repreenderei o devorador. Por tua causa eu declaro, Senhor, que nós seremos causa de repreensão do devorador, porque haverá fidelidade na nossa vida. E hoje eu te peço, recebe o nosso dízimo,
recebe a nossa oferta, recebe a semente que nós semeamos em Ti, no Teu altar, na Tua casa. Não porque o outro está olhando, não porque o outro está sabendo, não porque o outro vai ver, não porque, Senhor, é para Ti que nós entregamos. E ainda que ninguém veja, que ninguém saiba, a Tua palavra diz: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Nós vimos diante de Ti com gratidão. Recebe nosso dízimo e as nossas ofertas, e através da fidelidade faz o milagre que cada pessoa precisa. É no nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Pode se assentar. Separa a sua oferta com alegria, separa aquilo que você vai entregar ao Senhor com alegria. E enquanto nós cantamos, você vai fazer essa entrega, e ainda vamos fazer mais 2 orações importantíssimas sobre a sua vida, antes que você possa ir para casa. Vamos adorar o Senhor com alegria, trazendo nossas ofertas e dízimos, através de todos os meios que pode ser entregue. Glória a Deus. Nós estamos recebendo tantos testemunhos lindos, e eu quero compartilhar mais um testemunho essa noite. É o testemunho da Daniela e do Paulo. Olha que testemunho lindo. Eles disseram: olá, irmãos e irmãs. Hoje viemos contar nosso testemunho para a honra e glória do Senhor. No nosso primeiro dia da campanha Passos de Fé, o pastor pediu para orar e colocar o que Deus nos direcionasse no folder. No primeiro momento eu já tinha colocado minha casa, porém Deus pediu para eu mudar e colocar o meu carro, e assim eu obedeci e coloquei o carro. Passaram as 7 semanas, e na semana seguinte Deus nos abençoou de uma forma sobrenatural, e o nosso milagre veio. Nosso primeiro carro para glorificar o nome de Jesus. Esse carro é por Ele, para Ele, e continuem, nunca desistam, pois quem prometeu é fiel para cumprir. Que tremendo, eu achei tão tremendo, porque aqui na campanha dos Passos de Fé, a instrução é muito simples: que você busque de Deus qual é esse milagre que já está na hora de você receber. E você vai escrever, e durante 7 semanas Deus vai te guiar em passos para alcançar esse milagre. Eu sei que a gente tem gente aqui que já está na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Quem está fazendo passos de fé? Levanta a mão. Quem aqui está na segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, sexta semana? Glória a Deus. Tem gente na 7ª semana. Semana do milagre. Glória a Deus, glória a Deus. Nós entendemos que biblicamente 7
é o número de concluir um ciclo, é uma conquista. Deus tem conquistas sobrenaturais para nós esse ano. Quantos dizem amém? E o Passos de Fé ele surgiu justamente porque o pastor teve esse sentido do Senhor. Não é um ano de ser preguiçoso, é um ano de dar passos de saber o que Deus tem para mim e não parar até eu alcançar. Amém? Então eu acredito que hoje o pastor vai fazer essa oração por nós. Com certeza, eu quero fazer essa oração por vocês. Esse ano tem sido tão diferente. Deus tem me levado por tantos lugares do mundo. E em cada lugar do mundo que eu estou, como eu estava na Argentina alguns dias atrás, e quando é o momento do passo de fé, eu me uno a vocês onde eu estou em oração. E eu digo: Senhor, eu sei que tem gente pelejando as tuas guerras ali, tem gente crendo, e eles vão receber aquilo que Deus preparou. Se você está desde a segunda até a 7ª semana, eu queria fazer essa primeira oração por você. Da segunda até a 7ª semana, podem ficar de pé, por favor, e eu vou orar por você. Todos que estão da segunda à 7ª semana. É muito importante que você tenha o seu folder e possa preenchê-lo. Esse folder foi preparado para ajudar você, porque aqui tem passos práticos do que você pode e precisa fazer para alcançar o seu milagre. Então fique à vontade, nós mandamos fazer uma quantidade imensa de folder, não falta, tem na porta, na entrada da igreja. Você pode pegar o seu folder e preencher, e eu sei que você vai ser ricamente abençoado. Amém? Pai, aqui estão as pessoas que estão na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e até 7ª semana. Alguns estão terminando hoje, Pai. Deus, o Senhor sabe, nós não fazemos isso aqui de brincadeira. Não é uma brincadeira da fé, são passos de fé. Paizinho, nós fazemos 7 passos, começamos e encerramos de 7 em 7. Pai, eu oro em nome de Jesus. Aqui estão os teus filhos, aqueles da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da 7ª semana. E hoje é o dia, Pai, onde o Senhor está derramando uma unção nova sobre eles. Senhor, aleluia, eu sinto que o Senhor está derramando uma unção nova agora, e eu te peço em nome de Jesus, se essa fé estava enfraquecida, ela está fortalecida agora. Senhor, se havia uma palavra de mentira tentando substituir a palavra da verdade, hoje essa palavra é removida, e no lugar da palavra de mentira entra a palavra da verdade no coração do teu filho e da tua filha. E eu te peço agora, meu Pai, dá a substância do milagre. Mantenha seus olhos fechados. Dá a substância do milagre. Eles vão ficar grávidos do milagre agora. Grávidos do milagre agora. Senhor, a tua palavra diz: Abraão creu, e isso lhe foi computado como justiça. Senhor, nós não estamos aqui apenas para fazer pedidos. Nós estamos aqui porque nós cremos. E declaramos agora a substância do milagre, a convicção do milagre, a convicção, Senhor, ó Deus, daquilo que o teu filho e a tua filha colocou diante de ti, meu Deus. Mostra o teu poder. Senhor, como saberão que o Senhor não é mais um Deus? Como saberão que o Senhor não é mais uma igreja falsa? Como saberão, Senhor, que essa reunião aqui não é uma brincadeira? Mostra o teu poder, dá sinais, move os teus filhos e move os teus anjos. Senhor, que venham os sinais do teu coração ao teu povo, e que eles possam testemunhar, porque a tua palavra diz: e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão dar testemunho, vocês terão história para contar. Vocês terão história para contar, e serão minhas testemunhas.
tanto em Jerusalém, aleluia, como em toda a Judéia, até os confins da terra, Samaria até os confins da terra, que a tua unção hoje, unção de milagre, sobre cada vida, desde a 2ª até a 7ª semana, em nome de Jesus. E quem recebe, diga amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Aliás, vou fazer algo diferente, fica de pé, porque hoje, independente da semana que você está, Deus está começando algo novo. Eu quero perguntar, quem quer iniciar hoje? Quem quer iniciar essas 7 semanas hoje? Tem alguém que vai iniciar as 7 semanas? Fora quem já está em pé, tem alguém que quer iniciar as 7 semanas? Fica de pé aí. Se você quer iniciar as 7 semanas, fica de pé no seu lugar, porque Deus está fazendo algo novo hoje. Pastor, eu quero iniciar as 7 semanas. Vai vir pancada. Por quê, pastor? Porque Deus vai dar as ferramentas todas que você precisa. Agora, quem já estava na 2ª, na 3ª, na 4ª, na 5ª, na 6ª, na 7ª, eu desafio vocês aí até essas 7 que vem aqui agora. Alguns estão começando. Quem vai começar hoje as 7 semanas? Deixa eu ver quem vai começar. Olha aí, um monte de gente. Mas quem já estava, eu desafio a fazer também. Por quê? Porque o que Deus está marcando hoje aqui é algo diferente. Você está entendendo que você recebeu uma informação privilegiada hoje? Que informação privilegiada? Deus antecipou o que vai acontecer. Agora imagine, você sabe, os que dominam o mercado, eles dominam porque eles sabem as coisas antes que os outros. É assim ou não é? Só que agora você sabe antes deles. Amém? Oh glória. Então deixa eu orar por vocês. Pai, olha cada um dos teus filhos. Como igreja nós estamos dando um passo de fé hoje. É como igreja. O Senhor está nos chamando para algo grande. E o Senhor está dizendo para nós: eu vou fazer o diferencial com vocês. Eu vou mostrar a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Eu vou mostrar a diferença entre aquele que anda comigo e aquele que não anda comigo. Senhor, eu consagro hoje essa quarta-feira como uma primeira semana de algo que o Senhor vai fazer grande nas nossas vidas, meu Pai. E eu te peço, ajuda-nos a ser fiéis nessas 7 semanas. Tanta revelação que o Senhor vai trazer, tanta instrução, tanta clareza, tanta ferramenta, Pai. E eu te peço, ajuda-nos a ser fiéis e não perder nenhuma. Mas nós estaremos aqui buscando a tua face, e o Senhor vai nos ensinar, e nós vamos ser obedientes. Quem vai ser obediente diz amém. Nós vamos ser obedientes às ordens do Senhor. Oh aleluia. O Espírito Santo está me dizendo que Ele já está trazendo direções nesse culto. Quem já sentiu que tem coisa para fazer? Quem já sentiu que tem coisa para fazer? Olha, Deus está trazendo direções nesse culto, e Deus vai trazer direções essa noite. E o restante dessa semana, não pense que é coisa da sua cabeça. Deus vai trazer direções proféticas para você. Coisas que você nunca tinha pensado. Pai, eu declaro em nome de Jesus direções proféticas. Aquelas coisas que não vêm da mente humana, mas vêm da mente de Deus. Eu os abençoo e eu consagro ao Senhor essas próximas 7 semanas, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está pronto para prosperar aí em nome de Jesus? Aleluia, vem coisa grande aí. Dá um abraço em 2, 3 pessoas ao seu lado. Que o Senhor te abençoe ricamente. Nos encontramos no final de semana com a graça de Deus. Aleluia!